Oi, eu sou Faina Martins, sou residente de cirurgia geral do Hospital Ernesto Dornelles. Passei na proctologia agora com a ajuda do Medcoff. Com certeza foi o melhor cursinho que eu poderia ter escolhido. O banco de questões é maravilhoso. Venham para o Medcoff porque vai com certeza fazer diferença na aprovação de vocês. Olá pessoal, meu nome é Lucas Piazon. Esse ano me preparei com a Medcoff, fiz o pacote completo do Medcoff Elite, Hands-On. O método de estudo com as questões foram um ponto-chave aí na minha preparação, que bem que sempre tinha tudo que eu precisava. Quando me perguntam se eu recomendo o Medcoff, eu super recomendo. A estratégia é nota 10. Olá, meu nome é Jasmin, eu passei para pediatria, eu tive nota no ENARI para passar para todos os hospitais do Brasil e eu fui aluna Medcoff. O processo deles foi fundamental na minha aprovação, principalmente a parte do banco de questões. E também usei muito o intensivão e os Coff Cards, foram fundamentais para a minha aprovação. Bora fazer Medcoff também. Felipe José aqui, aluno Medcoff. E uma ferramenta transformadora para mim esse ano, com o curso ofertado, foi justamente aprimorar, saber a melhor forma de usar os flashcards na minha preparação. Ressalto também a qualidade das aulas e como ficou fácil entender o conteúdo tendo aulas com especialistas. Principalmente, eu não posso deixar de ressaltar a qualidade das aulas de medicina intensiva. Oi, eu sou Faina Martins, sou residente de cirurgia geral do Hospital Ernesto Dornelles. Passei na proctologia agora com a ajuda do Medcoff. Com certeza foi o melhor cursinho que eu poderia ter escolhido. O banco de questões é maravilhoso. Venham para o Medcoff porque vai com certeza fazer diferença na aprovação de vocês. Olá pessoal, meu nome é Lucas Piazon. Esse ano me preparei com a Medcoff, fiz o pacote completo do Medcoff Elite, Hands-On. O método de estudo com as questões foram um ponto-chave aí na minha preparação, que bem que sempre tinha tudo que eu precisava. Quando me perguntam se eu recomendo o Medcoff, eu super recomendo. A estratégia é nota 10. Olá, meu nome é Jasmin, eu passei para pediatria, eu tive nota no ENARI para passar para todos os hospitais do Brasil e eu fui aluna Medcoff. O processo deles foi fundamental na minha aprovação, principalmente a parte do banco de questões. E também usei muito o intensivão e os Coff Cards, foram fundamentais para a minha aprovação. Bora fazer Medcoff também. Felipe José aqui, aluno Medcoff. E uma ferramenta transformadora para mim esse ano, com o curso ofertado, foi justamente aprimorar, saber a melhor forma de usar os flashcards na minha preparação. Ressalto também a qualidade das aulas e como ficou fácil entender o conteúdo tendo aulas com especialistas. Principalmente, eu não posso deixar de ressaltar a qualidade das aulas de medicina intensiva. Olá, queridas alunas, queridos alunos. Vamos dar início à correção das
4 provas de R+GO da Unicamp. Para quem não me conhece, eu sou a Nicole, eu sou coordenadora da GO aqui da MedCoff e nós temos bastante coisa legal para conversar aqui em relação às diferentes questões que caíram na prova de R+, mastologia, R+, endoscopia ginecológica, R+, ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia e também R+, em medicina fetal. Nós tivemos aqui vários dos nossos especialistas que participaram dessa correção. Vamos conferir. Boa noite, meu nome é Luiz Iervolino. A gente vai comentar sobre a prova de R+, de mastologia da Unicamp desse ano. Foram 5 questões dissertativas. Então vamos lá. Na primeira questão, uma paciente primigesta de 25 anos, com 10 semanas referidas de amenorreia, procurou atendimento ginecológico ambulatorial assintomática, mas trazendo resultados de exames, ecografia transvaginal, sem alterações ao método, e um beta-HCG de 4.000, sendo que a referência é 5. E pergunta-se, questão A, qual a principal hipótese diagnóstica? A questão continua, a paciente retorna após 48 horas para reavaliação em pronto atendimento por dor abdominal a 12 horas, e ela mantém o hábito intestinal normal, nega outras queixas. Ao exame, sinais vitais estáveis, abdômen pouco doloroso, palpação profunda, mas indolor a descompressão. Foi colhido outro beta-HCG, cujo resultado agora foi de 4.500. A ultrassonografia transvaginal mostrou um útero sem alterações, uma imagem anel com diâmetro de 3 cm na região anexial à esquerda e ausência de líquido livre no fundo de saco. E aí pergunta-se, B, qual é o diagnóstico e C, qual a conduta recomendada. Então, para a gente entender um pouquinho essa questão, primeiro a gente precisa falar do tópico A, que foi de gestação de localização indeterminada. A gente tem essa situação quando temos um teste de gravidez positivo com ultrassom sem evidência de gestação. E a conduta é sempre repetir o HCG em 48 horas. No caso da questão, a paciente já estava com 4.000 de beta-HCG. Então, se fosse uma gestação tópica, muito provavelmente a gente teria uma imagem visível ao ultrassom, que não foi o caso. Isso favoreceu muito a hipótese de gestação ectópica para a paciente, o valor do beta-HCG associado com a ausência de uma imagem intrauterina. Repetindo o HCG em 48 horas, se antes ele era de menos que 3.500 e ele apresentou um aumento menor que 66%, a gente pode repetir o HCG em 48 horas novamente com ultrassom transvaginal e progesterona. E se ele era de mais de 3.500 e apresentou um aumento menor que 35%, a gente favorece uma conduta ativa, considerando a hipótese de gestação ectópica, pela taxa de aumento pouco relevante nesse período. É dessa forma que a gestação ectópica se comporta a nível laboratorial. O tratamento padrão para a gestação ectópica é cirúrgico. Em casos selecionados, a gente pode fazer o tratamento medicamentoso com metotrexato 50 mg por metro quadrado. Qual é essa situação? É a situação de uma paciente que possui desejo reprodutivo, tem uma gravidez íntegra até 4 centímetros, apresenta estabilidade hemodinâmica, ausência de BCF e um beta-HCG menor que 5.000 e crescente, com aumento maior que 10%. Líquido livre limitado até a pelve, e ela precisa ter hemograma, enzimas hepáticas e função renal normais para a gente poder fazer a medicação. O acompanhamento dessa paciente vai ser realizado com beta-HCG sérico nos dias 1, 4 e 7 após a realização da medicação. E a gente vai ter um sinal de que o tratamento está sendo bem sucedido se a gente observar um declínio maior que 15% entre o D4 e o D7. Mesmo assim, é possível repetir o metotrexato em caso de insucesso, se a gente não atingir esse nível de declínio. Então, a resposta para a questão A é gestação ectópica, para a questão B, uma gestação ectópica íntegra, e nasceu o tratamento clínico com metotrexato porque a paciente respeita todos os critérios de elegibilidade para esse tratamento. Questão 2. Mulher de 38 anos, secundigesta, com parto cesárea anterior, nenhum aborto, comparece pela primeira consulta de pré-natal às 13 semanas de gestação e com antecedentes pessoais, hipertensão arterial crônica e eclâmpsia às 28 semanas na primeira gestação, há 3 anos. Pergunta-se, qual a conduta?
A seguir, a fala dessa paciente para você que está assumindo o plantão em um pronto atendimento. Eu tenho pressão alta há 7 anos. Planejei a gravidez, fiz o pré-natal, os exames de ultrassom, fui em 3 consultas no posto de saúde e estava tudo indo bem. Agora, com quase 9 meses, 37 semanas, eu vim à consulta, estava com dor de cabeça e enxergando meio embaçado. Ao medir a minha pressão, estava 16/12. O médico mediu a minha barriga, olhou o ultrassom, disse que estava tudo ok, mas como a pressão estava alta, eu ia tomar uma medicação e ficar um pouco em observação. Ele disse apenas isso e não apareceu mais. A enfermeira me deu um comprimido e depois mediu minha pressão. Ela disse que estava 15/11. Depois surgiu com um papel de internação no médico e disse que a ambulância iria me levar para o hospital. Questão B, qual a sua hipótese diagnóstica neste momento? E C, qual a medida terapêutica necessária para a transferência? Continuando a questão 2, a admissão em serviço terciário, queixava-se de epigastralgia, mas com melhora parcial da cefaleia e das alterações visuais. Pressão arterial de 150%, edema de face, mãos, membros inferiores, exame neurológico normal. Ao exame ginecológico, uma altura uterina de 35, ausência de contrações, feto cefálico, colo fechado. Na fita de urinálise, proteinúria positiva, 2 cruzes. O laboratório informa os exames, plaquetas de 230 mil, INR 1.02, creatinina 0,9, AST 15, bilirrubina total 0,8 e relação proteína-creatinina urinária 0,4. E a cardiotocografia a seguir, que a gente já vê um padrão de um feto ativo. A conduta é: após 6 horas, o laboratório informa resultados de novos exames, o AST de 136, ALT 154, bilirrubina total 2,3 e plaquetas 90 mil, DHL 1450. Qual a sua hipótese diagnóstica nesse momento? Então, diversas questões em sequência com a progressão do quadro da paciente. E para a gente entender tudo isso, a gente precisa retomar um pouquinho alguns conceitos das formas graves das síndromes hipertensivas gestacionais. Em primeiro lugar, falando da prevenção desse tipo de complicação, a gente fala do uso do AS a partir das 12 semanas para algumas pacientes selecionadas, que a gente mantém até 7 dias antes do parto, como profilaxia de agravamento do quadro de síndrome hipertensiva da gestação. Né? Então, quem são essas pacientes? São pacientes previamente hipertensas crônicas, né, que apresentam um critério dos seguintes: uma morte perinatal, eclâmpsia ou síndrome HELP prévias, ou nefropatia ou doença do colágeno, transplante renal, repercussão em órgãos-alvos, né, com o objetivo de prevenir formas graves. Na questão, a paciente já tinha tido o episódio de eclâmpsia às 28 semanas na gestação prévia e tinha permanecido hipertensa crônica. Então, é uma paciente que tem indicação de AS profilático, 100 mg por dia. Também existe o benefício de uma suplementação de carbonato de cálcio para aquelas pacientes que apresentam uma ingesta insuficiente na dieta cotidiana, né, que é praticamente todas as pacientes. Levando em conta que a ingestão ideal de cálcio por dia são 1000 mg, e um copo de leite, por exemplo, apresenta cerca de 250. Então, seriam 4 copos de leite por dia, isso poderia ser substituído por iogurte, queijo. Enfim, a maioria da população brasileira não tem esse consumo, então, em geral, essas pacientes têm indicação de AS associado com cálcio. No caso de pré-eclâmpsia superajuntada, que também foi abordada na questão, porque é uma paciente hipertensa crônica que ao final da gestação começa a piorar seu quadro, tem um descontrole pressórico. Isso costuma ocorrer em 30% dos casos das pacientes hipertensas ao longo da gestação e é diagnosticado pelo aumento dos níveis pressóricos associados a edema de mãos e face e ou proteinúria, anteriormente ausentes. Também pode ser destacada a elevação do ácido úrico, maior do que 6 mg por decilitro, que é um sinal que corrobora muito a sobreposição do quadro de pré-eclâmpsia ao quadro prévio de hipertensão arterial crônica. Né? Outra complicação da hipertensão arterial crônica ou da pré-eclâmpsia é a síndrome HELP, que é a manifestação espectral hepática da síndrome hipertensiva gestacional, caracterizada por icterícia ou aumento de bilirrubinas maior do que 1
0,2, bilirrubinas totais, DHL maior que 600, isso decorrente de um processo de hemólise, TGO e TGP maior do que 70 pelo acometimento hepático e as plaquetas menor do que 100.000. As pacientes com as formas graves, elas vão ter indicação de sulfatação, né? Então, as formas graves a gente inclui crise hipertensiva, síndrome HELP, eclâmpsia. A sulfatação, em geral, a gente pode indicar por 2 esquemas, esquema de Pritchard e de CIBAI. Para o caso em questão, a paciente iria ser transferida, então a gente poderia fazer só a dose de ataque e depois ela ia continuar a manutenção no outro serviço, que também daria as outras condutas obstétricas. Pelo esquema de Pritchard, é um esquema que prioriza a via intramuscular. Então, com ataque de sulfato de magnésio 20%, 20 ml, totalizando 4 gramas, EV lento, associado com intramuscular, sulfato de magnésio 50%, 10 ml, totalizando 5 gramas em cada nádega. No final, seriam 10 gramas intramuscular. A medicação de depósito tem uma meia-vida mais longa e isso garante uma estabilidade da paciente por mais tempo. Isso é uma vantagem para o transporte da paciente entre os serviços. Outra possibilidade é ela fazer o esquema de CIBAI com um ataque exclusivamente endovenoso de 6 gramas de sulfato de magnésio. Pode ser usado sulfato 20%, 30 ml. A via de parto nas síndromes hipertensivas da gestação, isso é importante lembrar, é obstétrica, o que significa que é possível a tentativa de parto normal se o binômio materno-fetal estiver em bem-estar. Ou seja, na questão a gente vê uma cardiotoco antiparto com feto ativo, e isso permite a tentativa de parto normal porque não há uma situação de sofrimento fetal. Então, as respostas. Questão A, prescrição de AS carbonato de cálcio, como falamos. Questão B, um quadro de hipertensão crônica com pré-eclâmpsia subreposta, que foi o quadro de agravo da paciente que já era hipertensa. Questão C, a dose de ataque de sulfato de magnésio para realizar a transferência entre serviços. Questão D, manutenção de sulfato de magnésio e indução de parto no outro serviço, porque já é uma paciente a termo, com uma forma grave de síndrome hipertensiva que tem indicação de resolução da gestação e não necessariamente por parto cesáreo, pode ser por via obstétrica. Ela tem toda a condição para induzir um parto. Questão E, uma pré-eclâmpsia complicada por síndrome HELP, que a gente viu a elevação das enzimas hepáticas, a elevação de bilirrubinas, refletindo a hemólise e a diminuição das plaquetas, caracterizando uma HELP completa. Terceira questão. Com relação às doenças infecciosas de transmissão vertical, indique as condutas frente aos seguintes casos clínicos. E aí eles colocam 4 situações. Situação A, uma gestante de 12 semanas que inicia o pré-natal na UBS e apresenta sorologia para hepatite B com HBsAg negativo e anticorpo anti-HBsAg negativo também. Ela nunca realizou sorologia anteriormente e no exame clínico está sem alterações. Nega o uso de drogas ilícitas e transfusões. E aí, a orientação mais adequada a essa gestante seria: alternativa B. Gestante de 20 semanas vem encaminhada ao ambulatório de pré-natal de alto risco por apresentar teste rápido para hepatite C com resultado positivo. Realiza sorologia por ELISA com resultado de anti-HCV positivo e PCR para hepatite C com resultado negativo. A melhor orientação para a condução desse caso será alternativa C. Primigesta de 12 anos, inicia pré-natal e recebe resultado de VDRL 1/4. A paciente é assintomática e não refere história conhecida de qualquer tratamento. O exame físico não evidencia qualquer alteração. Com relação à conduta, nesse caso, o mais correto seria... E, por fim, a situação D, primigesta de 24 anos, portadora do vírus HIV, idade gestacional de 36 semanas, em uso de nevirapina, zidovudina e lamivudina, com 35 semanas, apresentou carga viral menor do que 1.000 cópias. No nascimento, será administrado zidovudina endovenosa em dose de ataque e de manutenção até o clampeamento do cordão umbilical, e a resolução da gestação nessa paciente é... Então, é um tema muito extenso de doenças infectocontagiosas na gestação. A gente vai comentar de maneira direcionada as condutas principais para essas 4 afecções. Então, quanto à hepatite B,
é recomendada a vacinação se a paciente não tiver sido imunizada, se ela apresentar títulos menores do que 10 miliunidades por mililitro, da paciente que vacinou e não soro converteu. Então, em geral, a gente vai recomendar as pacientes completarem 3 doses. Então, por exemplo, uma paciente que já fez uma dose e ainda não tem título suficiente, a gente recomenda a complementação com mais 2 doses. Mas, em geral, as 3 doses intramuscular nos tempos 0, 1 e aos 6 meses. A via de parto é obstétrica, na paciente com hepatite B, mas sugere-se evitar o contato prolongado com o sangue materno. Então, mesmo no manuseio intraparto, né, fazer a higiene, passar o bebê rapidamente ao pediatra para os primeiros cuidados, clampear precocemente o cordão. É permitida a amamentação desde que o RN tenha recebido a imunoglobulina e a vacina até 12 horas de vida. No caso de hepatite C, o diagnóstico é por sorologia e tem o PCR confirmatório, que no caso dessa questão, a paciente veio com PCR negativo, sugerindo possivelmente um contato prévio com hepatite C sem vigência de infecção. Então, uma infecção resolvida pelo próprio organismo. As pacientes devem realizar o segmento pré-natal com dosagens séricas de TGO, bilirrubinas totais e frações, fosfatase alcalina, hemograma e coagulograma. A via de parto é obstétrica e é permitida a amamentação. O tratamento deve ser realizado após o parto. Quanto à sífilis, deve ser iniciado o rastreio com teste treponêmico e, se positivo, avaliamos o VDRL, isso numa situação ideal. A situação da questão, a paciente realizou um VDRL primeiro, então ele veio positivo, a paciente teria indicação de realizar o teste treponêmico confirmatório da origem dessa sorologia positiva. Por quê? Existem falsos positivos para VDRL, no caso, por exemplo, de uma reatividade cruzada. Se não disponível, indica-se o tratamento apenas com VDRL positivo. No caso de HIV, a carga viral ela deve ser detectada, deve ser realizada às 34 semanas, e se estiver indetectável, a paciente não tem indicação de zidovudina intraparto, e a via de parto é obstétrica. Se a carga viral for detectável, ela tem indicação de zidovudina intraparto, até 3 horas antes do nascimento do bebê. A carga viral positiva mais baixa, menor que 1000 cópias, também permite uma via de parto obstétrica. Porém, uma carga viral maior do que 1000 cópias indica o parto cesariano. Então, as respostas para a questão A, a paciente que nunca tinha realizado vacinação, ela precisa ser vacinada para hepatite B, todas as gestantes, nessa situação. Na questão B, o pré-natal pode ser de risco habitual, porque é uma paciente que já resolveu a infecção pelo vírus C. Isso pode ser realizado na unidade básica de saúde, ela não precisa realizar pré-natal de alto risco, com segmento, com os exames laboratoriais que a gente já falou. E na questão C, a paciente que teve o VDRL positivo de cara, mas não tinha feito o teste treponêmico, ela precisa fazer o teste treponêmico, idealmente, para confirmar a origem de sífilis para essa sorologia positiva. E, em seguida, ela realizaria o tratamento. Isso é na situação ideal. Numa situação em que o teste não é disponível, a gente não vai ter tempo hábil para conseguir ele, a paciente pode ser tratada diretamente. E a questão D, a paciente HIV com carga viral baixa pode ter um parto vaginal, menor que 1000 cópias. Maior que 1000 cópias indica parto cesariano. Questão 4, uma mulher de 56 anos, já na pós-menopausa, em programação de tratamento por câncer de mama, estágio clínico 2, com o seguinte perfil imunistoquímico do tumor: receptor de estrogênio 50%, receptor de progesterona 60%, HER2 score 2 cruzes com FISH positivo e um Ki67 de 40%. Pergunta-se: qual classe de drogas para a hormonioterapia poderia ser utilizada em regime de neoadjuvância? Cite também uma molécula dessa classe com dose e via de administração e tempo previsto de uso. Qual classe de drogas para imunoterapia poderia ser utilizada em regime de adjuvância? Cite também uma molécula dessa classe e tempo previsto de uso. A filha dessa paciente, de 28 anos, comparece em consulta durante o segmento oncológico da mãe, solicitando orientações para si
quanto à prevenção do câncer de mama. Apresenta na família, além da mãe, outros 3 casos de câncer de mama no lado materno do heredograma, contemplando as 3 gerações distintas. E pergunta-se: cite uma estratégia cirúrgica para redução de risco de câncer de mama, e D, cite uma estratégia farmacológica para redução do risco de câncer de mama. Então, quanto ao tratamento dos tumores HER2 positivos, que é o caso dessa questão, a paciente com HER2 2 cruzes e FISH positivo, a gente considera HER2 positivo assim como uma paciente com HER2 3 cruzes, é baseado, em geral, no tratamento neoadjuvante de início. É indicada para os tumores com receptor de estrogênio negativo, maior que 1 centímetro na pré-menopausa ou maior do que 2 centímetros na pós-menopausa, que em geral é o que a gente diagnostica, porque são tumores que costumam ter o Ki67 alto. Então, quando eles chegam para a gente, eles já costumam ter uma dimensão maior do que 1 ou 2 centímetros. É raro a gente achar em exame de rastreamento esses tumores com dimensões menores do que esse corte para indicar cirurgia upfront, porque costumam ser tumores de intervalo. E além, na neoadjuvância, a gente vai indicar a quimioterapia, baseada em Taxol, associado com antracíclico e ciclofosfamida ou carboplatina, são 2 esquemas possíveis. E vai estar acompanhado da terapia-alvo com anticorpos monoclonais anti-HER2. A gente já tem há um tempo o trastuzumab, e mais recentemente a gente tem também o pertuzumab, principalmente para os casos em que a axila é positiva também. Raramente, na neoadjuvância, é realizada a hormonioterapia. Apenas se for um tumor luminal híbrido, ou seja, com receptor de estrogênio positivo além do HER2 positivo, e uma paciente com status performance cirúrgico ruim. Em geral, são pacientes com idade avançada ou que têm comorbidades graves, que a gente não tem possibilidade de fazer a quimioterapia, ou eventualmente a terapia-alvo, ou a cirurgia de cara, uma paciente que só tem condição de receber hormônio, eventualmente para a gente fazer um downstage do tumor. Nos estudos que compararam a hormonioterapia neoadjuvante às diferentes classes de medicações possíveis, a gente teve um maior benefício dos inibidores de aromatase, que a gente pode citar o anastrozol na dose de 1 mg por dia, ou o letrozol em dose de 2,5 mg por dia, que costumam ser mantidos por 4 a 6 meses, variando de estudo a estudo. Eles se mostraram superiores ao tamoxifeno. Uma menor porcentagem das pacientes desse estudo eram HER2 positivas. Porém, a gente está estendendo isso aos luminais híbridos. E após a cirurgia, se essa paciente realizar, aí a gente vai manter a hormonioterapia como adjuvante por 5 a 10 anos. Tá? Essa paciente, depois da neoadjuvância, tem a programação de realizar cirurgia e radioterapia. Isso é conforme o estadiamento tumoral, entre cirurgia conservadora ou mastectomia, e os campos de radiação vai depender do estadiamento patológico e inicial. E na pós-neoadjuvância, que é algo que a gente tem para os tumores HER2 positivos ou triplo negativos, mais recentemente, a gente vai avaliar a resposta na peça cirúrgica. Então, a paciente que apresentou uma resposta patológica completa com o tratamento neoadjuvante que foi realizado, ela pode fazer uma manutenção por 1 ano com trastuzumab, com ou sem pertuzumab, a depender da situação. Isso foi baseado no estudo NeoSphere. Agora, se a paciente teve uma resposta parcial, ela apresenta doença residual invasiva na peça cirúrgica, ela pode realizar o TDM1 por 1 ano, baseado no estudo Catherine. Quanto à prevenção primária das pacientes em geral de alto risco, a cirurgia recomendada seria a adenomastectomia, com preservação de pele e complexo areopapilar, e a reconstrução, de preferência imediata, com prótese bilateral, se for possível. A quimioprevenção também é possível nessa situação, que a paciente apresenta um histórico familiar muito importante, provavelmente de alto risco, se a gente colocar todos os dados dela numa calculadora de risco, como Tyrer-Cuzick, mas sem um teste genético definitivo para a gente falar qual é a mutação que ela tem. Para esses casos está indicado o tamoxifeno 20 mg por dia por 5 anos, com benefício para a paciente. Porém, em subanálise do estudo NSABP1
nas pacientes que tinham mutação identificada para BRCA1, essas pacientes não apresentaram benefício com a quimioprevenção, porque com frequência, cerca de 70% das vezes, esses pacientes desenvolvem tumores triplo negativos. Então, é uma discussão, mas em teoria a quimioprevenção não teria tanto benefício para essas pacientes. Só que essa paciente em questão, que a gente não sabe se ela tem essa mutação, a gente poderia indicar. Então, as respostas, a questão A, estaria indicado o inibidor da aromatase, o anastrozol, 1 mg por dia via oral por 4 a 6 meses, como a gente colocou. É uma opção, é a principal opção para paciente, que é pós-menopausa. Na questão B, a classe de medicação anticorpo monoclonal, um IgG anti-HER2. O trastuzumab ele é mensal, a cada 3 semanas, por 6 meses a 12 meses. E C, a mastectomia bilateral preservadora de pele e do complexo areopapilar, seria a cirurgia redutora de risco. A gente não fala eliminadora de risco, porque a paciente tem um risco reduzido em 90%, 10% ela ainda pode ter alguma intercorrência neoplásica. E na questão D, a quimioprevenção com tamoxifeno é a principal opção. Outros estudos, como o estudo STAR, avaliou o raloxifeno, ou IBIS-2 com inibidores de aromatase, exemestano ou anastrozol. Porém, eles pioram muito a qualidade de vida da paciente, então eles não costumam ser a nossa primeira opção. O estudo NSBP P1 e o IBIS-1, que avaliaram o tamoxifeno na dose de 20 mg, eles tiveram um N muito superior, cerca de 10 mil pacientes. Então é o que a gente mais tem embasamento para indicar a medicação estudada. A questão 5, a última, certativa da mastologia, uma paciente com neoplasia avançada de reto foi submetida após tratamento neoadjuvante à retossigmoidectomia com anastomose coloretal, sendo realizado esvaziamento pélvico, lateral à direita, como demonstrado na foto do intraoperatório, a imagem abaixo, com as estruturas 1, 2, 3 e 4 da pelve da paciente aberta. Então ele pergunta quais são essas estruturas indicadas pelas setas. Então, para a situação mostrada na figura, a gente precisa entender primeiro a linfadenectomia pélvica. Ela tem limites de secção para o cirurgião. Anteriormente, a veia circunflexa, posteriormente, a bifurcação dos vasos ilíacos, lateralmente, os vasos ilíacos externos, medialmente, o ureter, e profundamente, a fossa obturatória, onde a gente pode ver o nervo obturador. Então, um ponto de referência que o cirurgião tem é o ureter. Eles passam anteriormente às artérias ilíacas comuns, ou ilíacas externas, bilateralmente, para então se posicionarem junto às paredes laterais da pelve. Quanto à vascularização, que está bem evidente na foto da questão, a gente pode observar a aorta, com a veia cava posteriormente, a aorta bifurcando nas artérias ilíacas comuns, à esquerda e direita, e as artérias ilíacas comuns, por sua vez, bifurcando nas artérias ilíacas externas e internas, respectivamente de cada lado. Entre elas, a gente pode observar a imersão do nervo obturatório, que é uma das setas da figura. Então, nas alternativas das questões, a primeira seta seria o ureter, que está rebatido e está anterior, mas que faz o limite medial da dissecção. B, a veia ilíaca comum. C, a artéria ilíaca externa, medial a qual a gente encontra a última estrutura, que é o nervo obturatório. Então, da prova de mastologia foi isso, pessoal. Podem continuar com o restante das questões das demais provas. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Isabela, professora da GO aqui do Medcoff, e vou estar com vocês hoje nessa correção da prova de R+, de endoscopia de GO da Unicamp. Então, comentários sobre a prova. Uma prova bem direta, cobrou temas que são muito abordados quando a gente fala das provas de endoscopia e não podia faltar os conhecimentos ali sobre anatomia. Então, vamos aproveitar essa revisão para revisar alguns conceitos. Então, primeira questão. Um paciente que passou por uma cirurgia de ressecção intestinal com anastomose terminal e evoluiu com constipação e afilamento do bolo fecal. E aí a questão faz duas perguntas bem objetivas.
qual é a hipótese diagnóstica e qual deve ser a conduta subsequente para avaliação. Pessoal, vamos lá. Anastomose término-terminal. Então, vamos relembrar. É uma técnica cirúrgica que ela une ali duas bordas antimesentéricas do intestino para restaurar o trânsito intestinal. Então, aquele paciente que às vezes teve que fazer uma colostomia, uma ileostomia, pode ser submetido para reconstrução de trânsito a uma anastomose término-terminal. Como a gente fala de complicações desse procedimento, a gente tem que lembrar da deiscência, hemorragia da anastomose, sepse, então a gente está mexendo ali com alças, o paciente pode evoluir para uma infecção após. E a gente tem que lembrar da estenose dessa anastomose e também da obstrução intestinal. Quando a gente fala aí principalmente da estenose da anastomose, é uma complicação relativamente frequente e é o que essa questão quer cobrar de vocês. Então, o que é essa estenose? É um estreitamento ali do lúmen intestinal na altura aonde foi feita a anastomose. Quando a gente fala da clínica, então a clínica pode ser diversa, mas frequentemente o paciente chega com uma queixa de dor abdominal, distensão, pode ter sintomas ali de náuseas, vômitos, perda de peso, se a gente está pensando ali numa estenose mais crônica. E um marco da clínica são as alterações do hábito intestinal. Então, o paciente pode referir uma constipação pós-operatória, que é o que o paciente da questão apresentou, e nas fezes ser observado um afilamento dessas fezes, justamente por conta desse estreitamento do lúmen intestinal. Quando a gente está falando de investigação diagnóstica, a gente tem que lembrar, óbvio, de uma boa anamnese, de um exame físico detalhado e lembrar que o paciente que fez essa anastomose é um paciente que pode ter essa complicação. Então, para a gente conseguir acertar o diagnóstico, a gente tem que lembrar das possíveis complicações e a gente tem que lembrar dessa possibilidade. Dentre os exames complementares, a gente pode solicitar uma tomografia de abdômen. Então, é um exame mais disponível para avaliar se tem algum ponto de obstrução, se tem algum ponto de estreitamento. Mas, quando a gente fala no melhor exame para a gente seguir o nosso diagnóstico, a nossa investigação, seria a realização de uma colonoscopia. Pessoal, quando a gente faz a colonoscopia, a gente consegue ter uma visualização direta desse ponto de estreitamento, desse ponto de estenose. É um exame que me permite já tratar esse paciente em algumas situações. Então, eu posso já na colonoscopia, em determinadas situações, fazer a dilatação se for necessário. Então, entra como um exame diagnóstico e já uma conduta terapêutica. E, além disso, ele me permite a realização, por exemplo, de uma biópsia, se eu estou suspeitando ali de alguma massa, de algum fator extrínseco que possa estar levando a essa estenose. Quando a gente fala de estenose de cólon e ilho terminal, são as principais situações nas quais a gente vai solicitar a colonoscopia. Então, pessoal, respondendo a alternativa A, a principal hipótese diagnóstica é estenose intestinal, a gente não tem dúvida disso. Um paciente que fez uma reconstrução de trânsito, evoluiu ali para constipação e afilamento de fezes. Então, a gente não tem dúvida que essa é a principal hipótese diagnóstica. E aí, a questão pergunta a conduta. Pessoal, quando a prova pergunta a conduta, a gente tem que falar aquela que é a melhor conduta. E a gente sabe que nesse caso de estenose, a melhor conduta é a gente fazer uma colonoscopia que vai me permitir a confirmação diagnóstica e, se necessário, eu já vou poder propor para esse paciente o tratamento ali, a dilatação desse ponto de estenose. Então, questão 1 não é passível de recurso, uma questão bem direta e que a gente tem que saber. Questão 2. Vai perguntar ali com relação a quais medidas que a gente pode fazer no intraoperatório de uma miomectomia por vídeo para redução de sangramento. Então, na alternativa A,
pergunta pra gente 2 medidas farmacológicas que podem ser realizadas ali no intraoperatório para redução de sangramento. E na B, ele pergunta uma medida não farmacológica realizada no intraoperatório para diminuir o sangramento durante a realização de uma miomectomia. Pessoal, vamos lá. Miomectomia. Então, cirurgia para retirada dos miomas. Quando a gente está falando de miomectomia, a gente tem que lembrar que é uma cirurgia que está passível daquelas complicações pertinentes ali a todo o procedimento cirúrgico. Então, infecção, lesão de estruturas vizinhas. Mas quando a gente fala de miomectomia, uma complicação que a gente tem que estar muito atento é o sangramento. Pessoal, a paciente que a gente está fazendo miomectomia é uma paciente que normalmente a gente quer preservar aquele útero. Então, uma paciente, por exemplo, que tem um desejo reprodutivo futuro e a gente está fazendo essa cirurgia justamente com o intuito de preservar esse útero. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o sangramento, porque é uma cirurgia que potencialmente pode ter um sangramento volumoso, muitas vezes incoercível, e que a gente tem que acabar evoluindo para uma histerectomia. Então, pessoal, quando a gente está falando de miomectomia, a preparação para a cirurgia é muito importante. Então, a gente avaliar se essa paciente é uma paciente que já tem uma anemia prévia, se ela tiver, eu tratar essa anemia antes da cirurgia, eu estimar a minha perda de sangue durante o procedimento cirúrgico, e a gente sabe que o volume do mioma, o volume dessa estrutura, está muito relacionado a um risco aumentado ou não de sangramento. Então, aquela paciente que tem um mioma de 8 centímetros tem um risco muito maior de ter um sangramento importante se a gente compara com uma paciente que tem um mioma ali de 3 centímetros. Então, naquelas pacientes que têm um mioma de dimensões aumentadas, 5, 8 centímetros, eu posso, no pré-operatório, prescrever, por exemplo, um agonista do GNRH para promover a redução do volume tumoral. Mas vamos lá, pessoal. A questão pergunta com relação a medidas intraoperatórias para redução de sangramento. Então, um agonista de GNRH não entra como uma opção de resposta. Então, o que a gente sabe? Com relação a medidas farmacológicas intraoperatórias, a gente tem descrição na literatura da utilização de agentes uterotônicos, de vasoconstritores periféricos e do uso de antifibrinolítico durante a cirurgia para tentar promover a redução do sangramento. Quando a gente está falando de agentes uterotônicos, então seria a possibilidade ocitocina ou o misoprostol. Alguns artigos citam que a ocitocina seria melhor ali numa cirurgia por vídeo, enquanto o misoprostol seria melhor numa cirurgia aberta. Mas por que a banca não considerou isso como uma opção de resposta? Pessoal, as evidências para a utilização desses métodos, dessas medicações, não são fortes. Então, a gente não tem estudos bem feitos, com N grande, que avaliem o benefício real da prescrição de ocitocina, principalmente durante a cirurgia. Vamos pensar, a gente está falando de uma paciente que não está ali no seu ciclo gravídico, puerperal. Óbvio que esse útero, ele tem sim receptores de ocitocina, mas não tem muitos receptores. Então, não são ainda medicações que a gente tem como protocolo de realização para redução desse sangramento. O que a gente tem de protocolo? O que a gente tem de evidência? Então, a infiltração de vasoconstritores periféricos, e o principal, nesse caso, é a vasopressina, e a utilização de antifibrinolíticos, como ocorre com ácido tranexâmico. Então, em qualquer situação de hemorragia intraoperatória, a prescrição de antifibrinolíticos, então do ácido tranexâmico, tem que ser considerada. A gente já sabe, a gente já tem evidência que reduz o sangramento. Falando ali com relação às técnicas operatórias que a gente pode fazer para redução de sangramento. Pessoal, se é uma paciente que está sendo submetida a uma miomectomia por vídeo e tem um sangramento importante, uma medida que a gente pode fazer durante a cirurgia
é a oclusão temporária das artérias uterinas. Então, a artéria uterina é o principal vaso que vai fornecer ali suprimento de sangue para esse útero. E caso tenha um sangramento aumentado, a gente pode promover essa oclusão temporária. Com isso, redução do sangramento, eu consegui ali fazer a minha sutura, conseguir controlar o sangramento e depois eu libero esse vaso e avalio como que fica o sangramento. A gente tem outras opções cirúrgicas que a gente pode realizar, sim, mas novamente, são técnicas mais difíceis de serem realizadas. Então, por exemplo, a oclusão temporária das artérias hipogástricas é mais difícil para dissecar esses vasos, é menos realizado na prática. Outra possibilidade, o uso ali de triplo torniquete laparoscópico. Mas a gente já sabe que a utilização desses torniquetes tem ali uma eficácia menor se comparada à oclusão temporária de artérias uterinas. Então, pessoal, o que a gente tem de medida com benefício, com maior facilidade técnica de fazer durante a cirurgia e que vai promover essa redução de sangramento é a oclusão temporária das artérias uterinas. E essa é a resposta da questão. Então, na alternativa A, ele pergunta ali com relação às medidas farmacológicas. Então, novamente, o que a gente tem de evidência é o uso de ácido tranexâmico, o transamin, e a injeção de vasopressina local. Quando a gente fala ali de tratamento cirúrgico para ser realizado no intraoperatório, o principal que a gente pode fazer, que a gente tem evidência e que a gente faz é a ligadura temporária das artérias uterinas. Então, novamente, uma questão direta que cobra um conhecimento importante de se ter e que não está passível de recurso por conta ali do que a gente tem de evidência na literatura. Próxima questão. Questão 3. Uma paciente com sangramento uterino anormal que no ultrassom se apresenta com um mioma FIGO2 de 4,5 centímetros, localizado na parede lateral esquerda intersomédio, com a base ocupando 1/3 do comprimento da parede. E aí, a questão pergunta, alternativa A, com base na descrição apresentada, qual o score e em que grupo da classificação STEP-W, que a gente fala, esse mioma se enquadra? Com base nessa classificação, qual é a tática cirúrgica recomendada? E, ainda, com base na classificação, uma medida pré-operatória que possa contribuir para uma melhor abordagem cirúrgica. Pessoal, nessa hora, com certeza muita gente ficou se perguntando que classificação é essa? Vamos lembrar, quando a gente está falando de miomas e principalmente miomas submucosos, então aqueles miomas classificados FIGO 0, 1 ou 2, a gente tem que utilizar a classificação de Lassmar, que também é conhecida como classificação ali de STEP-W, para avaliar qual que é a melhor via, qual que é a melhor técnica operatória que a gente tem para a ressecção daquele mioma. Quando a gente está falando dessa classificação, é uma classificação objetiva para guiar a nossa conduta. Então, ela leva em consideração o tamanho dessa massa, a penetração no miométrio, quanto que corresponde à base desse mioma e em que terço, em que porção do útero tá. Além disso, se esse mioma acomete ou não parede lateral, também é importante para a gente. E aí, pessoal, a depender, então a gente vai dando uma nota a depender das características desse mioma e a gente vai ter um score final que pode ir de 0 a 9. E a depender desse score, eu vou dividir esse meu mioma em 3 grupos. Então, grupo 1 são aqueles miomas que ficam com score de 0 a 4. Pessoal, quais são esses miomas? Então, grupo 1. São aqueles miomas geralmente submucosos, de tamanho reduzido, que não penetram muito no miométrio, que estão ali principalmente em terço inferior. E nesses casos, a minha conduta sugerida é a realização de uma biomectomia
histeroscópica com baixa complexidade. Então, em um tempo cirúrgico só, sem a necessidade da realização de uma medicação antes do procedimento cirúrgico para redução desse volume do mioma. Agora, aqueles miomas que têm um score 5 e 6, que eu vou classificar ali no grupo 2, é uma paciente que tem um mioma que penetra mais em miométrio, que tem um tamanho maior, que está ali normalmente em terço médio ou terço superior. E nesses casos, é uma miomectomia mais complexa. Normalmente, em casos de miomas ali, grupo 2, eu vou fazer uma miomectomia histeroscópica em 2 tempos e eu considero a prescrição de um análogo de GNRH antes da cirurgia para tentar promover a redução do volume desse mioma e, com isso, reduzir o risco de complicações. E vamos lá, pessoal. Na nossa questão, a gente vai fazer esse score junto, mas a gente vai ver que ele se coloca nesse grupo 2. Aqueles miomas já que tem um score mais alto, 7 a 9, então que são um grupo 3, são aquelas pacientes que têm miomas onde a gente não indica a histeroscopia para a ressecção desse mioma. Então, o risco de complicação é muito alto. São pacientes onde o mioma penetra muito no miométrio, tem um tamanho aumentado, a base dele é muito grande, geralmente ali em terço superior do útero e que acometem ali parede lateral. Então, nesses casos, eu vou considerar, por exemplo, uma miomectomia por via laparoscópica, ao invés de eu submeter minha paciente a uma miomectomia histeroscópica. Então, vamos lá para a nossa questão. A gente tem uma paciente que tem um mioma FIGO 2. Então, com isso, a paciente já ganha 2 pontos. Tamanho de 4,5 centímetros, 1 ponto. A questão fala para a gente que esse mioma está em parede lateral. Então, mais 1 ponto. E em terço médio, mais 1 ponto. Pessoal, com base na base desse mioma que é descrito na questão, a gente também dá 1 ponto. Então, no total, a gente tem um score 6. Vamos lembrar? Score 6 entra no grupo 2. Qual que vai ser a minha conduta? A minha conduta é miomectomia em 2 tempos e realização ali, considerar a realização de um preparo cirúrgico com análogo de GNRH para reduzir o volume desse mioma e reduzir ali o risco de complicação durante a cirurgia. Então, respondendo a alternativa A, é um mioma que está com score 6 ou grupo 2. B, a minha conduta cirúrgica é uma miomectomia histeroscópica em 2 tempos. E qual que é a minha conduta medicamentosa que pode ser realizada? O uso de um análogo de GNRH. Pessoal, questão bem direta. Qual que foi o problema dessa questão? O que deixou essa questão mais difícil? A gente está muito acostumado a ver o nome classificação de Lasmar. Então, essa classificação, STEP W, esse nome, acabou confundindo muita gente na prova e tornou essa questão mais difícil. Mas, no fundo, é uma questão que cobrou ali um conhecimento básico e uma classificação que a gente sabe na prática, que a gente utiliza na prática. Vamos lá para a questão 4. Uma paciente que internou com diagnóstico de uma gestação ectópica na tuba esquerda. Na ultrassonografia, eu vi uma ectópica de 4,5 centímetros, íntegra, com BCF presente, um beta aí de 12.000, e que de antecedente cirúrgico é uma paciente que teve correção de hérnia umbilical. Já grifa isso. Então, uma informação importante não foi dada à toa para você nessa questão. É descrito que a cirurgia transcorreu sem intercorrências e no final do procedimento foi notado um hematoma retroperitoneal em região de promontório aparentemente estável, não expansível. E aí, a alternativa à pergunta: qual a origem, causa do hematoma relatado no intraoperatório? B, considerando essa paciente estável hemodinamicamente, qual é a conduta imediata mais apropriada? E C, cite a técnica de primeira punção que seria mais adequado para essa paciente, considerando o quadro clínico apresentado.
E qual que é o quadro clínico apresentado, pessoal? O que vocês precisavam ter visto para acertar essa alternativa? Que é uma paciente com um antecedente de correção de hérnia umbilical. Então, vamos lá. Uma questão que cobra aí os conhecimentos com relação a acidentes de primeira punção. Então, pessoal, a gente sabe que a primeira punção durante uma cirurgia por vídeo, ela é responsável ali por cerca de 90% dos acidentes. E quando a gente fala dos possíveis riscos, dos possíveis acidentes na primeira punção, então, principal, hemorragia. E por que acontece essa hemorragia? Ela ocorre quando o trocáter atinge um vaso. Então, a gente sabe que a incidência de lesões de grandes vasos é baixa, mas que ela é potencialmente catastrófica. Então, se eu lesar a aorta dessa minha paciente, a veia cava inferior, eu vou ter um sangramento muito importante, eu vou ter que converter, muito provavelmente, essa cirurgia para uma laparotomia aberta, chamar o vascular aí para me ajudar, porque é um sangramento muito importante. Além disso, eu posso ter uma lesão de alças intestinais quando eu estou fazendo a primeira punção. Então, a maioria das lesões de alça intestinal não é diagnosticado no ato operatório. Então, eu faço esse diagnóstico normalmente no pós-operatório, quando aquela paciente evolui ali para uma peritonite com DB positivo. E aí que eu vou fazer o diagnóstico da lesão de alça. E lesão visceral também pode acontecer, principalmente se o meu pneumoperitônio for perdido ali rapidamente ou ali geralmente durante a passagem de algum trocáter. Pode acontecer também de eu ter lesão vesical durante a passagem do trocáter ali por um trocáter mal posicionado. E como que a gente evita esse acidente? Então, a gente já revisou aqui, né, que a hemorragia pode ser catastrófica. Então, são algumas medidas básicas. Então, primeiro, um posicionamento adequado da paciente. Então, a gente sabe que na cirurgia por vídeo, o posicionamento é fundamental. Eu sondar minha paciente. E se eu for fazer a minha primeira punção ali com a agulha de Verres, eu fazer ali as manobras de segurança. Então, aspirar, fazer a infusão e a aspiração do soro fisiológico, fazer o teste da gota, avaliar qual que tá a pressão intraabdominal quando eu inicio a insuflação. Então, se for uma pressão aumentada, eu suspeitar que eu posso estar dentro de alguma víscera. Se, quando eu faço a aspiração, vem conteúdo fecal, eu manter a minha agulha e provavelmente eu lesei alguma alça. E se a gente identifica hérnia umbilical, alguma massa grande, lesão na região periumbilical ou cirurgias prévias na região umbilical, eu tenho que dar preferência pela técnica aberta. Para o quê? Para eu conseguir adentrar na cavidade abdominal dessa paciente sob visão direta. Então, é o caso da questão. Ela deixa claro e ela não trouxe essa informação à toa. É uma paciente que já fez correção de hérnia umbilical. Ela tem ali fibrose, cicatriz naquela região umbilical. Então, o risco de ter alguma aderência é muito maior. Eu prefiro fazer sob visão direta, identificar a estrutura que eu tô para evitar o risco de complicação. Quando a gente fala ali do hematoma retroperitoneal, então uma possível complicação de lesão de algum vaso ali em retroperitônio. Então, a gente sabe que ele pode ser espontâneo. Então, por exemplo, uma paciente que tem um aneurisma e que teve a ruptura desse aneurisma, mas principal causa iatrogênica depois de punção e manipulação cirúrgica. O quadro clínico vai depender da perda sanguínea. Então, se é um hematoma ali que está estável, então normalmente eu faço esse diagnóstico porque eu vejo. Mas, se é um hematoma em expansão, pode ser uma paciente que se apresente, por exemplo, com uma instabilidade hemodinâmica. E aí, o meu tratamento vai depender do status hemodinâmico da paciente. Então, se eu vejo que minha paciente, eu identifiquei um hematoma retroperitoneal, por exemplo, por uma punção inadvertida, e esse hematoma está estável
e a minha paciente está estável hemodinamicamente, eu posso fazer uma conduta expectante, mantendo a minha paciente monitorizada, fazer um controle hematimétrico e aguardar a involução espontânea desse hematoma. Agora, se eu evidencio um hematoma em expansão ou se a minha paciente está instável hemodinamicamente, pessoal, nesses casos é quando eu tenho que converter para uma laparotomia, chamar o vascular e fazer a ligadura ali dos vasos afetados e o reparo ali desses vasos afetados. Então, vamos lá, pessoal. Alternativa A, né? Letra A. Então, qual que é a provável origem desse hematoma? Pessoal, provavelmente essa paciente tem esse hematoma por um acidente, um trauma de primeira punção. A questão traz pra gente, é um hematoma que está estável. Então, qual que é a minha conduta? Eu posso fazer uma conduta expectante, óbvio que me atentando aos parâmetros hematimétricos, ao status hemodinâmico da paciente. Mas nesses casos, eu não preciso abordar, e é inclusive melhor não abordar, porque o risco de complicação ali, se a gente abrir esse hematoma, pode ser maior. E C, qual que é o nome da técnica? Pessoal, é a técnica de Hasson, que é a punção ali pela técnica aberta, com visualização. Então, para reforçar esse conhecimento, paciente com correção de hérnia umbilical prévia, com hérnia umbilical, eu vou preferir a técnica aberta. E vamos lá para a questão 5. Na minha opinião, a questão mais difícil, porque cobrou aqueles conhecimentos de anatomia que a gente precisa saber. E uma questão direta. Ela traz os marcos anatômicos e ela quer saber qual que é o espaço pélvico que é delimitado por esses marcos e qual artéria e qual nervo que passa por dentro desse espaço. Então, vamos lá para as margens que são delimitadas para a gente. Então, margem medial, bexiga, margem lateral, fáscia obturatória e margem inferior, músculo iliococcígeo. E aí, vamos relembrar, vamos aproveitar essa questão para relembrar dos espaços pélvicos. Pessoal, primeiro espaço pélvico que a gente tem que lembrar é o espaço pararretal. Ele é limitado lateralmente ali pelo reto, posteriormente pela base do ligamento largo, margeado ali lateralmente pelo ureter e artéria ilíaca interna, e o músculo pubo-retal delimita a sua base. Vamos lembrar que é no espaço pararretal que eu tenho os ligamentos útero-sacros. Vamos lá para o segundo espaço, e esse é o mais importante porque é a resposta da nossa questão. Espaço paravesical. Pessoal, ele está localizado anterior à base do ligamento largo, é delimitado medialmente pela bexiga, lateralmente pela fáscia obturatória e inferiormente pelo músculo iliococcígeo, terminando ali no arco tendinoso do músculo elevador do ânus. Por que que esse espaço é importante? Pessoal, é no espaço paravesical que está contido a artéria umbilical obliterada, os vasos obturatórios, o nervo obturatório e a presença ali de uma grande quantidade de linfonodos. Então, a gente já revisou, esse é o espaço que foi cobrado na questão de vocês. Mas vamos aproveitar para relembrar alguns outros. O espaço de Retsus, que também é chamado de espaço retropúbico. Ele é delimitado pela bexiga, posteriormente, anterior à face posterior do pubis, lateralmente pelo músculo obturatório interno. E por que que ele é importante, pessoal? Ele possui uma rica circulação ali, principalmente venosa, e é nele que tem o plexo de Santorini. Vamos lembrar que esse é aquele espaço que, quando a gente está numa cirurgia e começa a sangrar, é um sangramento importante, porque é principalmente aquele sangramento venoso, que é difícil de controlar. Quando a gente está falando do espaço pré-sacral, ele fica entre o sacro e o reto, e ele é margeado na direita, lateralmente pela artéria ilíaca comum direita e ureter direito, e na sua margem esquerda está a artéria ilíaca comum esquerda, o ureter e a veia mesentérica inferior.
Qual que é a importância desse espaço? Por que que a gente tem que saber? Porque é no espaço pré-sacral que eu tenho os nervos pré-sacrais que vão se conectar ali com os nervos sacrais simpáticos, parasimpáticos e somáticos. E por último, o espaço vésico-vaginal, que é onde eu tenho a presença do trígono vesical e da fáscia vésico-vaginal. Ele é delimitado pelos pilares vesicais. Caudalmente a ele passam os ureteres e a gente sabe que posteriormente à vagina encontra-se ali o espaço reto vaginal que se inicia na junção medial dos ligamentos uterossacros. Pessoal, então a questão não deixa dúvida pra gente. Os limites que são apresentados é do espaço paravesical. E quando a gente completa ali, né, ele quer saber qual artéria que passa dentro, então a gente tem que lembrar da artéria umbilical obliterada e do nervo obturatório. Então, questão direta que cobra aí os conhecimentos de anatomia que são importantes ali para a prova de vocês. Pessoal, então espero que vocês tenham ido bem. É uma prova muito direta, cobrou conhecimentos que são relevantes, foram questões bem feitas, nenhuma questão ali passível de recurso. Torcendo para vocês serem aprovados, com certeza vão ser. Boa sorte! Fala pessoal, tudo bem? Seguindo nas nossas correções das provas de R+, de GO da Unicamp, prova de medicina fetal. Assim, para o nível de prova de R+, questões relativamente simples, né, com exceção da primeira, os comandos bastante diretos, né, para uma prova dissertativa, que é especialmente importante para a nossa resposta ser bastante concisa. Uma prova boa, prova justa. Começando aqui pela primeira questão, abordando uma criança de um casal que nasceu com genitália externa ambígua, hipertrofia de clitóris e fusão labial, tinha sido feito diagnóstico de deficiência de 21-hidroxilase. O casal gostaria de saber algumas informações, pois planejam uma nova gestação. E as perguntas. Na alternativa A, qual a forma de herança mais comum do gene relacionado à forma clássica da deficiência de 21-hidroxilase? E caso o futuro feto também tenha essa mesma deficiência, qual medicação pode ser prescrita para a mãe durante a gestação para evitar os efeitos dessa doença? Então, a hiperplasia adrenal congênita é a doença causada pela deficiência da enzima 21-hidroxilase, que é a enzima que atua na conversão dos corticosteroides adrenais e que, em última análise, vai levar a um aumento dos níveis de androgênios na circulação fetal. E é uma causa, então, de virilização da genitália feminina, né, que vai determinar, então, a genitália ambígua ao nascimento. O padrão de herança da doença é uma herança autossômica recessiva, e aí o gene envolvido na forma clássica é a mutação no gene CYP21A2. Tá? É ruim de decorar, né, mas é o gene mais comumente relacionado a essa condição. Sendo uma doença de padrão de heredabilidade autossômico recessivo, em termos de aconselhamento para o casal, o risco de recorrência gira em torno de 1/4, né, de 25%. E naqueles casos em que a gente tem esse risco aumentado, está indicada a profilaxia por meio do uso da dexametasona. O ideal é que esse início seja bastante precoce, antes das 9 semanas, a fim de evitar a virilização da genitália feminina, né? Isso nos casos de fetos de sexo feminino. Então, a padrão de herança aqui, autossômico recessivo, e a medicação a ser indicada nesses casos é a dexametasona. Seguinte questão um pouquinho de nível mais tranquilo, e uma questão de preventiva aqui disfarçada de GO. Ele descreve o seguinte cenário: foi realizado um estudo sobre a capacidade da ultrassonografia de diagnosticar câncer em nódulos mamários de um total, um universo de 400 pacientes. E aí foi feita uma comparação dos resultados da ultrassonografia com o padrão ouro, que foi a biópsia, tá? Dessas 400 pacientes, 100 nódulos vieram com biópsia positiva para carcinoma, sendo desses 100, 90 diagnosticados por meio da ecografia, como malignos. Entre os 300 com biópsias negativas, a ecografia reclassificou 25 como malignos. E com base, então, nesses resultados, ele pergunta qual a sensibilidade da ecografia no diagnóstico do câncer de mama nesse estudo, e na B, qual o valor preditivo negativo da ecografia no diagnóstico do câncer de mama nesse estudo. Então,
Avaliando a sensibilidade, que é a primeira pergunta que ele quer saber, aqui é a capacidade, então, do exame de identificar os casos positivos, os verdadeiros positivos, entre todos os casos que testaram positivos. Então, pensando em verdadeiros positivos aqui nessa amostra, são os 90 nódulos biopsiados, né, e positivos nessa biópsia, então que foram tidos como malignos pelo exame padrão ouro. E os falsos positivos são aqueles exames que a ecografia determinou como malignos, mas que na biópsia deram negativos para malignidade. Então, do universo de 100 dados como malignos pela ecografia, somente 90 foram de fato malignos. Então, os falsos positivos aí de 10, 100 menos 90. Então, a sensibilidade 90, pelo todo o universo de resultados positivos, a gente tem uma sensibilidade de 90% para esse exame. E o valor preditivo negativo, a gente quer avaliar a capacidade daquele exame em nos apontar aqueles resultados verdadeiramente negativos, aquele exame que serve para a gente poder descartar, excluir a presença de doença, né? A fórmula aqui, então, seria os verdadeiros negativos sobre o universo de todos os negativos. Então, a soma de verdadeiros negativos com falsos negativos. Os verdadeiros negativos nesse estudo, então, 300, todos aqueles que testaram negativo na biópsia, menos 25, que são aqueles que a ecografia acabou deixando passar. Então foram 275 nódulos negativos na biópsia e classificados como benignos na ecografia. Os falsos negativos de fato foram 10, né, que foram nódulos positivos na biópsia, mas classificados como benignos pela ecografia. Na nossa conta, né, 275 por 275 mais 10, vai o resultado de 96,5%, arredondando 96%, que é o gabarito da questão. Então, 90% de sensibilidade, 96% do VPN. Na seguinte, uma paciente primigesta, sem doenças de base, com uma gestação gemelar monocoriônica e diamniótica de 22 semanas, vem com exame de ultrassom. Então, o feto A, um peso estimado de 500 gramas, um percetinho 64 e polidrâmino, todo o Doppler normal, toda a bexiga do feto permanentemente distendida pelo exame, placenta única, aspecto normal e morfologia sem alterações. E o seguinte, um peso estimado de 420, percentil 18, anidrâmino, sem alterações Doppler velocimétricas, morfologia normal, tá? E bexiga fetal vazia durante todo o exame. Colo de comprimento normal. Com base nisso, ele quer saber, com base nessas informações, qual a hipótese diagnóstica e qual é o tratamento para o caso, tá? Simples e direto, tá? Gestação monocoriônica, diamniótica, com diferença, né? Polidrâmino em um dos fetos e anidrâmino no outro, fecha o diagnóstico de síndrome de transfusão feto-fetal, tá? Uma das principais complicações, uma das mais temidas complicações das gestações monocoriônicas, ocorre em torno de 10 a 15% dos casos e acontece em função de um desbalanço das anastomoses arteriovenosas placentárias, então que em última análise vai levar a polidrâmino em um dos fetos e oligoâmino no outro, tá? Esse critério diagnóstico já classifica o primeiro estágio da classificação de Quinteiro, tá? Então, a gente vai avaliar a presença do líquido amniótico, os níveis dele por meio da medida do maior bolsão. Então, menor que 2 em um deles configura oligoâmino, maior que outro no outro configura polidrâmino. O estágio 2, a gente não vê a bexiga no feto doador, que é aquele que está com oligoâmino. No estágio 3, existe um Doppler alterado em um ou em ambos os fetos. No estágio 4, hidropsia fetal, ela costuma ser mais comum no feto receptor. E o estágio 5 é aquele que evolui com morte fetal, então de um ou ambos os fetos. O tratamento padrão ouro aqui é a ablação a laser dessas anastomoses, visando interromper esse fluxo anômalo de um feto para o outro e com isso conseguir restaurar a fisiologia hemodinâmica de cada um dos fetos separadamente, tá? Essa ablação vai estar destinada para aqueles casos que vão estar entre o nível 2 e nível 4, né? Um ser estágio muito inicial, pode ser que não evolua de forma tão progressiva, e estágio 5 já alterações que vão ser irreversíveis com a morte de um dos fetos. Então, diagnóstico, síndrome de transfusão feto-fetal, ou ainda, né, sequência oligoâmino polidrâmino, e o tratamento de eleição, a fetoscopia, para ablação ou coagulação das anastomoses placentárias. Na questão 4, vai ser condigesta autoimunizada, com títulos de 1 para 256, sem outras doenças ou antecedentes, assintomática, vem com 20 semanas de idade gestacional, para segmento no pré-natal de referência.
E aí ele pergunta sobre, no cenário de aluminização fetal, qual é o parâmetro ultrassonográfico destinado para avaliação, segmento, rastreamento de anemia nessas pacientes e qual é o teste padrão ouro para o diagnóstico de anemia fetal em gestantes aloimunizadas, tá? Então, o segmento da gestante aloimunizada vai ser feito com base nos títulos de anti-D. Tá? A gestante que tem anti-D positivo, mas em titulações menores que 1/16, ela vai fazer o segmento mensal do painel de anticorpos irregulares. A partir do momento que essa titulação é maior ou igual a 1/16, a gente vai precisar fazer a avaliação do pico de velocidade sistólica da cerebral média, que é o parâmetro utilizado para a gente poder avaliar se existe ou não um risco aí de anemia fetal. O racional dessa avaliação é que na anemia fetal, como o hematócrito fetal está reduzido, isso diminui a viscosidade sanguínea, o que faz com que o sangue flua com maior facilidade, com maior velocidade no interior do vaso. E a cerebral média foi o vaso de escolha para ser ensonado e se promoveu o estudo dos riscos da imunização. O ponto de corte aqui desse pico de velocidade sistólico é 1,5. Nos casos até 1,5 múltiplos da mediana de pico de velocidade sistólica, a gente considera que não existe anemia moderada ou grave. Nesse cenário, a gente vai fazer a reavaliação semanalmente ou quinzenalmente desse feto. E aí com meta de parto entre 37 e 38 semanas. Já nos casos que evoluem com um pico de velocidade sistólico maior que 1,5 mol, a gente considera que existe uma anemia moderada grave, e aí vale a avaliação invasiva por meio da cordocentese para avaliação dos índices hematimétricos do feto. Tá? Aqui então a anemia fetal vai ser determinada por uma hemoglobina fetal menor que 2 desvios padrão da normalidade para aquela determinada idade gestacional, ou ainda um hematócrito total menor do que 30%. Tá? Tendo visto, então, sendo feito o diagnóstico de anemia fetal pela cordocentese, vai estar indicada a transfusão intrauterina, se a idade gestacional for inferior a 34 semanas, e um adendo que essa bolsa de sangue tem que ser de sangue ORH negativo, uma bolsa mais concentrada, então com hematócrito maior entre 65% e 85%, e uma bolsa de sangue irradiada, tá? Agora, aquelas gestações que têm mais de 34 semanas e cursam com anemia, a conduta vai ser parto para o bebê poder receber os cuidados na UTI neonatal. Agora, aqueles casos que a gente fez a avaliação por cordocentese e não existe anemia, essa cordocentese pode ser reprogramada semanalmente ou quinzenalmente para uma nova avaliação. Então, no caso, o parâmetro ultrassonográfico utilizado para avaliação desses casos é o pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média, e o padrão ouro para avaliação de anemia fetal é a cordocentese com dosagem da hemoglobina fetal. Por fim, a questão de número 5. Uma tercigesta com idade gestacional de 30 semanas, diagnosticada com hipertensão arterial crônica, está controlada com medicação, sem outros comorbidades significativas, vem para o exame físico sem alterações, e na ecografia obstétrica a gente vê um peso estimado de 1130, um percentil de 2, morfologia sem alterações, líquido amniótico normal, Doppler normal, perfil biofísico fetal 10 de 10. E ele quer saber, com base em tudo isso, qual a hipótese diagnóstica em relação ao feto. E aí, na avaliação da vitalidade fetal, quando a gente avalia o IP, né, da artéria umbilical, a gente está buscando informação sobre qual parâmetro. Então, é o seguinte, a gente viu ali que a única alteração associada é a redução do percentil estimado de peso do feto, tá? A gente não tem qualquer outra alteração de Doppler. Um feto num percentil 2, independente da idade gestacional, a gente já fecha o diagnóstico de restrição de crescimento fetal. Tá? Didaticamente, o diagnóstico de restrição de crescimento fetal pode acontecer em 2 momentos com critérios distintos: restrição precoce ou tardia, e aqui o ponto de corte são as 32 semanas. Tá? Com menos de 32 semanas, o diagnóstico pode ser feito em caso de uma circunferência abdominal ou um peso estimado menor que o percentil 3, ou ainda com uma artéria umbilical com diástole 0. Já nos casos de restrição de crescimento tardia, acima de 32 semanas, a gente costuma associar esses critérios. Então, uma circunferência abdominal ou peso estimado menor que o percentil 10, associado com um IP de artéria uterina elevado,
ou ainda o IP de artéria umbilical também elevado. Tudo isso em conjunto fecha o diagnóstico de restrição de crescimento fetal. A artéria umbilical é o parâmetro de eleição para avaliar a perfusão uteroplacentária, tá? Isso é útil em termos diagnósticos, isso é útil em termos de estratificação de gravidade da restrição de crescimento, tá? Essa avaliação pode ser feita tanto quantitativamente, né, por meio do índice de pulsatilidade, então maior que o percentil 95 indica que existe um aumento de resistência da umbilical, já algum grau de insuficiência placentária, e naqueles casos mais graves a gente passa a fazer a avaliação que é qualitativa, a gente avalia o sonograma, né, o fluxo diastólico final da onda. Então, diástole zero, aqueles casos que a gente não tem qualquer fluxo na diástole, e ainda os casos mais graves, a diástole reversa, né, que o fluxo volta durante a diástole. Então, aqueles casos que denotam uma insuficiência placentária crítica já, né? Então, no caso, a gente tem o diagnóstico de restrição de crescimento fetal, um percentil estimado menor que 3, e a perfusão placentária vai ser avaliada por meio do Doppler da artéria umbilical. Esse seria o nosso gabarito. Vamos agora então para a prova de R+, de ultrassonografia em ginecologia e em obstetrícia. Olha só a nossa primeira questão. Aqui temos uma mulher de 50 anos em que ela foi então iniciar o seu rastreamento para câncer de mama com a mamografia. E na mamografia foi visto um nódulo oval isodenso obscurecido que mede aí 2 por 1 por 1,4 centímetros no QSL da mama direita. E ela fez ainda uma ultrassonografia complementar e viu-se que era um nódulo oval hipoecóico paralelo e circunscrito não palpável. Em relação a este caso, a pergunta ela é bem direta. Na letra A, pergunta qual que é a classificação Biretz da mamografia deste achado e a letra B pergunta qual que é a classificação da ultrassonografia. Pessoal, aqui, olha só, na mamografia, lembrando que nós temos, né, essa classificação de Biretz para os diferentes exames de imagem, incluindo aqui mamografia, ultrassom, também a ressonância. E olha só, na mamografia, quando nós temos um Biretz 0, quando nós consideramos que aquele tipo de exame não foi a melhor forma de avaliar aquela lesão mamária encontrada. E veja, quando eu falo que é um nódulo isodenso, obscurecido, eu não consigo avaliá-lo de forma completa, eu não consigo delimitar muito bem ali as suas margens, os seus limites. Por isso, então, que eu considero que esse nódulo visualizado desta forma e com essas características no exame de mamografia, eu considero como um exame incompleto, uma categoria BIRAT 0. Eu vou, então, requerer uma avaliação complementar de um exame de imagem adicional para eu conseguir, então, definir este exame. Eu tenho ainda as demais classificações de Biretz no sistema de mamografia. Então, Biretz 1, quando eu tenho aí um exame anormal. Biretz 2, quando eu encontro alguns achados, mas são achados benignos. Biretz 3, eu vou ter já achados aí suspeitos, né? Ou são provavelmente benignos no caso da mamografia. No Biretz 4, já é sim um achado suspeito, propriamente dito, mas que varia ali a chance de malignidade de 3 a 94%. Então, realmente são achados variáveis. Aí podem encontrar aquelas microcalcificações, principalmente, que têm uma suspeita maior de malignidade, como as microcalcificações pleomórficas, por exemplo. No BIRAT 5, quando já é um achado altamente sugestivo de malignidade, eu vou pensar naqueles nódulos que são espiculados e bastante alterados no exame de mamografia. BIRAT 6 é aquele exame em que eu já tenho na paciente o diagnóstico de malignidade, eu estou realizando o exame de imagem para segui-lo no caso da realização de uma adjuvância para o tratamento de câncer de mama, por exemplo. Já a classificação de Biretz, no caso do ultrassom, o raciocínio ele é parecido, eu vou ter diferentes características avaliadas que vai me dizer qual que é o Biretz daquele achado encontrado no exame de ultrassom. Então, quando eu tenho um achado de um nódulo sólido, mas que tem características de benignidade, eu classifico então como um Biretz 3. Então, por isso, pessoal, que responde essa questão é na letra A. Essa descrição deste nódulo que é isodenso, que tem difícil avaliação no exame de mamografia, eu entendo como um Biretz 0. E eu coloco como Biretz 3 esse achado no exame de ultrassom, por sua vez, quando eu tenho esse nódulo sólido, mas que tem esses critérios de benignidade. Vamos aproveitar aqui, então, para lembrar quais são os critérios de benignidade dos nódulos avaliados no exame de ultrassom. São aqueles nódulos ovais, circunscritos e com a incidência aí paralelo à pele. Por isso, então, eu caracterizo este nódulo com laudo Biretz 3.
Na questão de número 2, também é uma questão bem direta. Uma mulher jovem que ela tem um diagnóstico de ultrassonográfico de uma gestação ectópica, com embrião vivo, uma biometria de 7 semanas pelo comprimento cabeça-nádegas. Então, veja que é uma gestação ectópica aqui de um tamanho importante nessa paciente. E a questão pergunta qual que é a complicação mais grave e frequente desta condição. Vamos lembrar aqui do diagnóstico de uma gestação ectópica. Então, é definido quando o saco gestacional ele se implanta fora da cavidade intrauterina, aqui no caso de uma gestação ectópica cervical, quando ela se implanta no canal endocervical, que é uma forma mais rara de gestação ectópica. E um risco muito importante aqui, pessoal, considerando também esse tamanho deste embrião que foi visualizado aqui, e no embrião vivo, isso tem muita chance de ocorrer hemorragia com o rompimento aí deste saco gestacional. E isso pode também culminar, em outros casos, com a própria perda de fertilidade da paciente, e até inclusive gerar uma instabilidade hemodinâmica que pode ter sérias complicações. Então temos que lembrar para responder essa questão que a principal complicação associada aqui nestes casos é o caso de uma hemorragia uterina. Gestação ectópica em geral, pessoal, é uma causa muito importante de sangramento. Lembrando que nós temos que pensar nesse diagnóstico diante da tríade de uma paciente que apresenta atraso menstrual, sangramento vaginal e dor pélvica. Eu tenho que lembrar desse diagnóstico de gestação ectópica para essas pacientes. Na questão 3, essa é uma questão aqui que a gente tinha que pensar um pouco a mais e entender exatamente de acordo com essa referência que a questão pede para a gente responder essas alternativas. Olha só, temos uma gestante com 32 semanas em que ela tem um feto com restrição de crescimento fetal e tem diástole 0 nas artérias umbilicais e é persistente por 12 horas. E a questão quer saber, de acordo com esta classificação em específico de Figueiras e Gratacós, qual que é o estágio da restrição de crescimento fetal? Pessoal, quando a gente pensa nos estágios de restrição de crescimento fetal, muitas vezes a gente lembra de uma classificação que é muito utilizada pelo próprio Ministério da Saúde, que difere dessa classificação de Figueiras e Gratacós. E aqui é uma questão que gera um pouco de dúvida, porque em geral a gente usa essa classificação de Gratacós mais para avaliar a restrição de crescimento fetal seletiva em gestações gemelárias. Aqui no caso a gente está falando muito possivelmente o que deu a entender de uma gestação de feto único. Então é algo que realmente uma questão que confunde um pouco a gente sim em relação a isso. Mas de acordo com essa classificação de Figueiras e Gratacós, o que nós temos como definição de tanto de pequeno para idade gestacional quanto para a restrição de crescimento em seus diferentes estágios? Olha só, eu identifico um feto PIG pequeno para a idade gestacional quando ele tem o peso fetal estimado abaixo do percentil 10 de crescimento. Para eu diferenciar entre um PIG e um feto restrito para crescimento fetal. Se esse feto apresentar qualquer uma dessas características aqui, por exemplo, o peso fetal estimado, a circunferência abdominal menor que o P10 ou a queda da velocidade de crescimento ao longo do segmento gestacional, ou ainda uma artéria umbilical resistente, ou tem uma artéria uterina também com IP médio resistente, ou ainda cerebral vasodilatada, ou mesmo alteração da relação cérebro-placentária, ou ainda se eu tenho um crescimento fetal muito restrito, muito pequeno, quando o peso fetal estimado ali é abaixo do que P3, ou achado de diástole 0 na artéria umbilical. Qualquer um desses achados, eu vou então diferenciar meu PIG de um para um restrito, um feto que tem esta restrição de crescimento fetal. Feito o diagnóstico de restrição de crescimento fetal, eu vou então classificar em diferentes estágios. Então, olha só, eu posso ter aqui meu estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. No estágio 1, eu vou ter esse feto que ele é restrito, em que ele vai ter aqui alteração da umbilical resistente, ele vai ter a cerebral média vasodilatada, também alteração nas uterinas. Já um feto restrito no estágio 2, eu vou ter a artéria umbilical com fluxo diastólico com final ausente, pessoal. Então, aqui, sim, que nós entendemos como uma diástole 0. É isso que nós precisamos lembrar para conseguir responder adequadamente esta questão. Então, temos aqui que a resposta é um bebê restrito no estágio 2. Nestes casos aqui, então, o segmento recomendado é a gente realizar a ultrassom a cada 2 a 3 dias nesta paciente. Eu penso no restrito estágio 3, quando eu vou ter uma artéria umbilical com fluxo diastólico final já reverso, ou ainda alteração no ducto venoso deste bebê. Já o estágio 4, quando eu já vou ter no ducto venoso, além de estar alterado, ele vai ter essa onda A reversa, que é algo já muito grave para este bebê.
Então, o que responde aqui essa questão? Eu tenho que essa classificação desse estadiamento da restrição de crescimento fetal, ele é um estágio 2, eu tenho que indicar para essa paciente, neste caso, o segmento ultrassonográfico a cada 2 a 3 dias. Olha só a questão 4. Aqui temos uma paciente que tem um histórico de perdas gestacionais no segundo trimestre e ela fez aí uma avaliação 3D ultrassonográfica que viu-se então que ela tem uma malformação mulleriana. E de acordo com esses critérios da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, ela pergunta: qual que é o valor de corte da medida da indentação uterina em centímetros que eu vou usar para definir o útero como septado? E qual que é esse valor, no caso da medida da indentação, usada em graus para defini-la ainda também como septado? Então, o que eu tenho que lembrar? Usando, né, essa referência que a questão trouxe para a gente na Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva de 2021. Olha só, o que eu entendo como útero septado e como que eu vou diferenciá-lo de um útero arqueado de um útero normal? Veja que, anatomicamente e macroscopicamente, eles parecem muito semelhantes, mas quais os critérios que eu uso para diferenciá-los? Eu vou olhar esse comprimento aqui deste septo, que é a medida aqui neste sentido, e também eu vou olhar qual que é a medida dos graus de indentação que eu consigo definir nessa região arqueada. Então, veja só, no útero septado, eu tenho que este comprimento do septo, ele vai ser maior do que 1 centímetro. Veja que isso difere dessa variação aqui do útero arqueado, em que este comprimento, ele é menor. Já em relação a essa angulação, eu falo que o útero é septado quando o ângulo desse septo ele é mais agudo, ele é menor do que 90 graus. Já o útero arqueado, eu tenho quando esse ângulo ele é mais aberto, e o ângulo é maior do que 90 graus. Então, veja que aqui eu tenho esse útero septado com essa indentação maior que 1 centímetro e esse ângulo menor que 90 graus. E aqui, esse útero arqueado, quando esse comprimento do septo ele é menor do que 1 centímetro, então falamos que ele é mais achatadinho. E essa indentação ela é maior do que 90 graus. E já o útero normal não tem essa projeção interna. Então, o que responde a essa questão? Quando eu tenho esse comprimento aí do septo maior do que 1 centímetro e essa indentação menor do que 90 graus, no caso de um útero septado. E a nossa quinta e última questão, olha só, no exame de ultrassom com Doppler colorido espectral das artérias cerebrais médias, foi detectado o artefato Aliasing no Doppler espectral. E pergunta, para citar pelo menos um parâmetro do Doppler espectral que pode ser regulado pelo ultrassonografista para corrigir o artefato no Doppler e possibilitar a medida dos índices de pulsatilidade, e qual parâmetro que deve ser ajustado pelo ultrassonografista neste Doppler colorido. Então, veja só, pessoal, o que é esse fenômeno do aliasing, né? Esse surge a partir de um artefato, né, que aparece quando a velocidade do sangue circulante no vaso que eu estou avaliando está fora da escala pré-definida. Então, o que eu tenho? Quais são as cores possíveis que eu posso avaliar no exame de Doppler velocimetria? Eu posso ter tanto a cor vermelho quanto a cor azul. Quando eu tenho esse fenômeno do aliasing, que acontece quando essa velocidade do sangue circulante neste vaso não está nessa escala, ele assume essa cor diferente aqui, como aqui representado. Então, isso é o aliasing. E o que eu posso fazer de ajustes no meu aparelho para corrigir esse aliasing? Eu posso aumentar esse PRF, o Pulse Repetition Frequency, em que eu consigo, então, ajustar essa velocidade para que eu saia, então, deste achado e deste artefato. Além desse ajuste, outras medidas que eu posso fazer para corrigir esse aliasing, eu posso reduzir a amplitude das velocidades para chegar, então, no valor ali próximo à velocidade do vaso circulante, do sangue circulante naquele vaso, ou ainda, que eu falo de reduzir a linha de base. Às vezes, quando a gente coloca o Doppler naquele vaso para analisar, e desse Doppler surge uma curva, eu tenho que, às vezes, essa curva, ela ocupa toda essa região aqui do meu vaso. Então, quando eu tenho uma curva que ela ocupa toda essa parte e não consigo ver a curva inteira, ela fica com algumas partes ainda de visualização comprometida, o que eu faço é abaixar essa linha de base para que nessa minha tela eu consiga ter toda a representatividade da minha curva. Então, esses são alguns ajustes da correção desse aliasing que eu posso realizar. Ainda em relação à avaliação, né, do pico de velocidade da artéria cerebral média, quando nós falamos de avaliação de pico
de velocidade sistólica dos vasos na obstetrícia, aqui nós nos referimos à artéria cerebral média. E para eu conseguir avaliá-la, então eu tenho que seguir alguns critérios. Primeiro, o vaso que eu avalio é esse que está aqui mais anterior, mais próximo, né, do meu transdutor. E para eu conseguir fazer uma avaliação mais fidedigna, eu tenho que o ângulo de insonação do Doppler espectral, ele tem que estar bem coincidente aqui com o vaso que eu estou avaliando. Então, sei que esse ângulo, ele tem que estar mais próximo possível de 0 graus. Então, veja aqui, ó, onde está o meu caliper e aqui a região, né, que eu estou avaliando com o meu ângulo de insonação, veja que ele coincide aqui com o vaso em que eu estou avaliando com esse ângulo aí mais próximo de 0 graus. Então, o que eu posso fazer? Quais os ajustes? Em relação à correção do aliase, eu posso ainda baixar a linha de base, reduzir a amplitude das velocidades ou aumentar o meu PRF. E em relação à avaliação do pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média, eu posso ajustar o ângulo de insonação do Doppler espectral, deixando ali mais próximo de 0 graus. Muito obrigada pela atenção de vocês. Essa foi a nossa correção das provas de R mais GO. Não deixem de acompanhar a gente no nosso Instagram, MedCoffGO, para mais conteúdos.